Pronto. Então, deixa eu minimizar aqui. É, eu queria Diga. só complementar a pergunta, porque eu tinha feito de um remédio específico, que é minha mãe usa e tal, e por curiosidade queria entender. Mas, assim, compartilhando um pouquinho desse histórico que Letícia falou agora, minha mãe tem um histórico genético familiar de depressão, e usa uma depressão recorrente e tal, e ela demorou alguns anos para aceitar a utilização desse remédio de uma forma pacífica, vamos dizer assim, sem, quando vê uma melhora e acha que está tudo bem, ela própria suspender, né? E tomar essa decisão de, não, estou me sentindo bem, está tudo bem agora não preciso mais. Aí para de ficar tudo bem. Então, houve eu acho que existe não sei, um caminho, me parece que há um caminho pessoal muito subjetivo Uhum. e individual aí, de construção dessa aceitação do uso do remédio. Porque existe no senso comum eu acho que uma ideia de que o uso de medicação contínua é uma coisa ruim, né? Sim, sim. Mesmo quem tem que usar, por exemplo, um remédio para pressão alta, para diabetes, se incomoda de ter que usar uma coisa continuamente. É como se aquilo fosse um sinônimo de fraqueza, né? Uma muleta, enfim, um atestado de fracasso. E rola muito esse receio de dependência, né? Do tipo assim, ela faz terapia há muito tempo e tal, ou seja, ela usa outras intervenções, né, para ajudar junto com a farmacologia, mas ela ficava com aquela ideia assim de que, não, alguma hora eu vou conseguir tirar isso daqui. E eu acho que demorou um bom tempo para que ela aceitasse pacificamente, de forma tranquila, de que não, tá tudo bem ela usar. E Uhum. que ela fica melhor usando. Então, que ela pare com essa negação, essa resistência, e que aceite a medicação pelo tempo que for, porque a vida dela fica melhor com a medicação do que sem. Então, assim, é só um relato é Perfeito. um exemplo disso que Letícia falou. Gostei, acho que é isso. Eu complementaria uma fala que é real, esse preconceito, esse mito com o uso de medicamentos contínuos. Vem assim, você ingere um carocinho que vai agir em todo o seu corpo, você não tem às vezes conhecimento, controle daquilo, e a gente tem medo da incerteza, né? Tem essa tendência a se esquivar da incerteza. A depressão tem dois momentos importantes do tratamento. A fase aguda, onde o indivíduo está deprimido, e quando ele melhora, cujos estudos mostram muito robustamente, mas muito mais robusto, por exemplo, que vacina, porque é uma coisa estudada desde a década de 50, que o tratamento de manutenção, ou seja, usar o remédio quando você está bem, ele é bastante importante para evitar a recorrência. Pode-se suspender o remédio? Certamente sim, mas essa é uma decisão em conjunto com o médico assistente, e que preferencialmente tem que ser o psiquiatra. Não adianta dizer que é o geriatra. A formação do geriatra é boa. O geriatra é aquele profissional que eu quero ter como meu paciente, mas ele nota 8 em tudo. O psiquiatra nota 10 em psicofarmacoterapia e nota 2 em hipertensão, mas não trata hipertensão, né? Então eu acho que os profissionais podem se comunicar. Se o caso é de saúde mental, do ponto de vista neurobiológico, o psiquiatra é mais impactante. Assim, eu estou te dizendo por experiência clínica, eu sou psicogeriatra, tenho a formação, a subespecialização titulada em psicogeriatria, e essa geração dos idosos é uma geração ainda mais desafiadora. Né? Nossa geração talvez vai ter um impacto menor nessa coisa de usar remédio de longo prazo. E veja bem, o que os estudos observam no longo prazo? Justamente o que o colega perguntou, o que o Rafael perguntou, cognição, tudo isso nas coortes prospectivas e retrospectivas é observado, e quando tem algum achado em países sérios de remédios que não tem mais patente, ou seja, não tem interesse de indústria, isso é divulgado, a gente passa a perceber e tomar cuidado, né? Uma coisa é tratar a depressão diminui duas coisas: qualidade de vida, a Ana falou, e longevidade. A depressão é uma das principais causas de diminuição de expectativa de vida. Então, os objetivos do psiquiatra, repito, qualidade de vida, longevidade e saúde. Antidepressivo é bom para a saúde, quando bem indicado. Né? Não estou dizendo de medicalizar a tristeza, isso daí não é nosso assunto, porque a gente não faz isso, a gente é sério, né? É uma questão mais social. Mas quando há uma indicação, e a gente tem que partir dessa premissa, baseada em ciência, como é uma indicação de vacina, como é uma indicação de reposição hormonal, como é uma indicação de cirurgia, o benefício ele é, mas eu conheço alguém que não se beneficiou. Todo tratamento é falho. A gente que tomou vacina, teve Covid grave, todo vai ter uma coisa que a gente chama de outliers. Mas via de regra, os medicamentos, para o que se propõe, que não é deixar a pessoa
alienada da vida, né, ter os sofrimentos normais, eles funcionam. Bom, e aí falando ainda da questão da Ana, que trouxe essa dúvida bastante interessante, depois dos remédios que melhoram bastante a serotonina, na verdade os tricíclicos lá atrás já melhoravam serotonina e noradrenalina a contento. Só que os tricíclicos eram, eu dizia que antidepressivo como se fosse um carro. Se você vai daqui para Santo Antônio de Jesus, num Opala, você chega lá, tá? Mas se você for num Corolla 2022, é mais confortável, né? É mais confortável. Então, o que os antidepressivos novos trazem não é aumento de eficácia, é aumento de tolerabilidade. É justamente isso, que ele não impacte negativamente. E é claro, falando de cognição lá atrás, os suicídios eles podem piorar a cognição somente dos pacientes idosos. Então, surgiram os puros de serotonina puro, inibidores de recaptura que melhora. E também agora os duais. O que são duais? Melhoram muito a noradrenalina e também a serotonina. E qual a vantagem disso? Os neurônios que têm os feixes descendentes, por exemplo, tem outras vantagens, mas descendentes, que predomina a neurotransmissão de noradrenalina, quando você usa esse remédio, eles aliviam dor, por exemplo. Eu já tomei, inclusive, tomei esse aqui, ó, para dor. Duloxetina. Estava com dor lombar muito grande. Não é para diminuir a dor na hora, né? É para diminuir os scores de dor no mês, os scores de dor em 2 meses, né? E aí eu fui num colega amigo ortopedista. Eu não confio muito no ortopedista, não, mas esse eu confio, que é meu amigo de longa data. O ortopedista gosta muito de operar a gente. Já reparou? Você vai lá e já querem te botar uma perna de Robocop. Brincadeira, viu? Se tiver algum ortopedista, marido ou filho ortopedista, é uma brincadeira. Conheço muito bons ortopedistas. Mas o que eu quero dizer é que eles prescrevem muito, os reumatologistas prescrevem muito, com essa finalidade, diminuir dor. Então, e isso tem a ver com humor, né? Na minha experiência pessoal, eu posso dizer para vocês, eu fiquei até mais animadinho na época, eu falei, esse remédio é bom mesmo, né? Bem, então, são esses três, a venlafaxina, a desvenlafaxina, que é um medicamento da moda, bem interessante, assim, não tem relação com ganho de peso. Todos podem melhorar quadros álgicos, mas o que tem mais estudos para dor é a duloxetina. Para a ansiedade, os dois aqui aprovados em bula são a venlafaxina e a duloxetina. A desvenlafaxina muitas vezes ajuda também. Outro sintoma também que eles costumam abarcar bem e é comum na depressão, principalmente em mulheres que estão no climatério ou na fase de menopausa, são os fogachos da menopausa, os sintomas vasomotores, que o melhor tratamento é hormônio. Melhora muito, mas tem gente que não pode fazer, risco de câncer de mama, trombose, etc. Aí a gente acaba recorrendo para esses medicamentos, mesmo que a pessoa não esteja deprimida. Reparem vocês, pessoal, depressão, e a gente vai ter uma aula na semana que vem, na fase aguda, a gente não sabe se é depressão unipolar ou bipolar. Dá para suspeitar, a gente vai falar de semana que vem. Mas na suspeita de depressão bipolar, a gente tem que evitar tricíclicos e duais. Porque eles têm muita relação com o cara sair da depressão e ficar eufórico ou com sintomas mistos. E isso é perigoso, né? Então, só esse cuidado. Outros antidepressivos, né? Vou falar dos nomes, aí eu abro para perguntas, a gente finaliza essa parte. São a bupropiona, que mexe com noradrenalina e serotonina, e noradrenalina e dopamina, melhor dizendo. Então a bupropiona parece não ser interessante, não tem aprovação, às vezes até piora quando a imunoterapia, ou seja, ele somente para ansiedade. Ah, mas fulano, meu amigo, parou de fumar usando bupropiona. Mas não é ansiedade, a bupropiona por melhorar a dopamina, e repare que eu estou falando de dopamina pela primeira vez, assim, tão incisivamente. A dopamina, ela ocupa receptores de dopamina, né? Porque existe o neurotransmissor dopamina e o receptor, né? A célula tem a chave e a fechadura. Então, o neurotransmissor se liga a esse receptor, ele vai promover uma alteração de percepções, de neurofuncionamento. Então, o indivíduo que tinha prazer, por exemplo, com tabaco, porque a nicotina vai liberar dopamina no sistema de prazer. Quando liberar dopamina, os receptores já vão estar ocupados, em resumo. Então, não vai dar aquela sensação grande de prazer. Então é por isso, não é porque diminui a ansiedade. Mesma coisa, o endócrino prescreve bupropiona com naltrexona para o povo perder peso. Ninguém questiona, todo mundo toma. Se é um psiquiatra que prescreve, ai meu Deus, eu vou morrer, esse remédio vai me matar. Mas é o mesmo remédio, minha gente. Repare, quando é o ortopedista que passa, a pessoa toma good vibes, tranquilo. Quando vem da mão do psiquiatra, o mesmo remédio vira uma bomba. Mas eu entendo. Bom, e a mirtazapina tem um mecanismo mais confuso, a gente não vai entrar, bloqueia alfa-2 central, melhora também serotonina e noradrenalina.
A trazodona, um remédio bastante usado para sono, que é o Donarém, Loredon. Remédio da psiquiatria tem uma coisa também, depende da dose. Tem remédio que em dose baixa ele só serve para dormir. Em doses mais altas ele começa a ter ação antidepressiva. Tem medicamentos como a mirtazapina, que tem muitos livros que dizem que em dose baixa ele dá mais sono que em dose alta. Imagina, o cara tomou um remédio para dormir, dormiu, pô, melhorou meu sono, mas foi pouco, aumentou o remédio, piorou o sono. Então tem esses detalhes, isso acontece às vezes com a melatonina. Tem um antidepressivo, pessoal, curiosidade, isso não é tão comum na clínica, chamado agomelatina, que age em melatonina, nos receptores MT1 e MT2, e bloqueando o receptor de serotonina. Ué, mas se eu bloquear um receptor de serotonina, vai ser pior. Não. A gente objetiva a ligação em um receptor específico. A serotonina tem várias fechaduras que ela encaixa. Encaixando em algumas, não vai ser legal. Então, ao bloquear esse, é bom. Entendeu? Algumas fechaduras que não é legal que a serotonina se encaixa. A vortioxetina tem um mecanismo bastante complexo, é o mais novo deles, caiu a patente agora já, inclusive, o mais novo já caiu a patente. Ainda é pouco acessível, mas ao mesmo tempo que ele encaixa a serotonina no lugar certo, ela aumenta a serotonina, ela bloqueia. Então parece ser um mecanismo interessante. A trazodona faz um pouco disso também. São remédios que vocês não precisam decorar mecanismos, mas entender que são mais complexos e não são necessariamente melhores, são diferentes. É um cardápio, a gente vai utilizar. Eu, pessoalmente, prescrevo todos, exceto tricíclicos, que é muito pouco. E aqui a acetamina, ou cetamina, que é um anestésico de mais de 60 anos que agora a gente está usando para depressão refratária, mantém os comprimidos, mas acrescenta em casos que não estão melhorando. Mas eu queria retomar a fala, não sei se foi da Ana ou da Letícia, acho que foi da Letícia. Por que às vezes o medicamento não dá certo? Isso acontece em todas as áreas da medicina. Por exemplo, tem muita gente que toma antibiótico e não dá certo, toma outro antibiótico. Toma um remédio para pressão que não regula, associa algum ou toma outro. Então, a resposta do seu DNA, do seu núcleo celular ao medicamento, depende de muitas variáveis. Hoje os testes farmacogenéticos dão até um norte melhor sobre isso. Mas não é necessariamente erro do psiquiatra, é por uma questão, às vezes, neurobiológica mesmo. E tem que tentar, né? Claro, existe um norte para que essas tentativas sejam as menores possíveis. Muitas pessoas, às vezes, trocam muito de remédio porque ficam muito agoniadas e não toleram até aquele mal-estar inicial que pode acontecer. Então o psiquiatra tem que estar atento a isso, né? Bom, então a escetamina é a nova medicação para depressão. Eu vou falar logo em diante. Bom, esse estudo, pessoal, a gente está acabando já. Um estudo grande, um estudo comparativo de aceitabilidade de antidepressivo, né? Um estudo de revisão sistemática com meta-análise feito pelo Cipriano na Inglaterra. E o que ele mostrou? Antidepressivo funciona. Com a literatura que a gente tem hoje, estudos muito bem selecionados, antidepressivo funciona. Funcionar não quer dizer deixar todo mundo zero bala. Funcionar é dar um suporte, é ter resposta, não necessariamente remissão. Isso é funcionar. Né? Isso acontece para tudo. Um remédio para dor que não zera dor ajuda muito a gente no dia a dia. Não precisa zerar, às vezes tem outros componentes. Né? Bom, qual que funciona mais? Pelos estudos que a gente tem, e porque também é mais velho, mais estudado, amitriptilina. Mas olha, é o menos tolerável, aqui a gente avalia os drop-outs, os indivíduos que pararam de usar. A amitriptilina é um dos que mais pararam. Então, na escolha de um medicamento, além de tudo isso que a gente falou, a gente vê também o que o indivíduo vai tolerar. E aí é baseado nas suas individualidades. Eu não vou para um cara recém-casado passar um remédio que diminui muito a libido, que tende a diminuir, porque a gente não tem isso na mão, diminui, tende. Tem gente que toma e não vai ter problema. Né? O mesmo remédio que diminui muito a libido, que é a paroxetina, ele é usado para ejaculação precoce. Né? E aí funciona, porque geralmente esses meninos que têm ejaculação precoce, nada diminui a libido deles, nada. Bom, para finalizar, existe um novo paradigma. Aqui está o neurônio e o segundo neurônio e os neurotransmissores trimonoaminérgicos, noradrenalina, dopamina e serotonina que a gente falou. Hoje a gente está falando, não vou entrar em detalhes dessa neurobiologia, do glutamato. E a partir de um receptor de AMPA e NMDA, a partir do efeito nesses receptores, a gente aumenta a produção de TRKB e BDNF, que é fator neurotrófico cerebral. E isso faz com que o neurônio melhore a sua comunicabilidade e a tradução clínica disso seja tratamento da depressão. Então a gente está vivendo agora um novo paradigma com a acetamina, de entender também intervenções no sistema de glutamato,
Isso é bastante complexo, a gente pode falar depois, mas é bem interessante, bem tentador. Então a neurociência, apesar de que hoje os investimentos das Big Pharmas são cada vez, deixa eu encerrar aqui, são cada vez mais direcionados para outras coisas, porque hoje em dia imunobiológico, isso que dá retorno para a indústria, vacina, psicofármaco não, não dá tanto retorno. Então eles não estão pesquisando tanto, mas